Esquema, diagrama ou gráfico são nomes que se dá a um desenho impresso para interpretação e criação de uma peça de crochê. As revistas, livros e apostilas normalmente usam o nome diagrama, mas no dia a dia o nome gráfico aparece com frequência e já é uma linguagem popular dentro do mundo do crochê. O gráfico representa o crochê circular ou o crochê nas formas geométricas. E vamos para a leitura de um gráfico de crochê. Para interpretar um gráfico de crochê, precisamos antecipadamente conhecer a simbologia dos pontos. Todo gráfico deveria carregar a legenda com a simbologia dos pontos mostrados pelo gráfico, mas nem sempre encontramos esta legenda. Sendo assim, quando iniciamos na leitura de gráficos para crochê, precisamos aprender a simbologia de cada ponto. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui uma legenda para a gente ter uma ideia do que é. Corrente, simbolizada por um círculo vazio. Ponto baixíssimo, simbolizado por um pontinho ou um círculo cheio. Ponto baixo, simbolizado por um sinal de mais e, às vezes, por um X, e assim sucessivamente. Você deve ter a simbologia de todos os pontos do crochê, estudando e memorizando, para que quando você tiver um gráfico que não traz a legenda, você já sabe toda a simbologia de todo e qualquer ponto. Quando a gente estuda a simbologia dos pontos, podemos já estudar nas legendas a abreviação, como nós vemos aqui. Para o ponto baixo, abreviação P.B. A abreviação sempre aparece dentro de parênteses. E memorizar também essas abreviações, porque na receita escrita, normalmente vamos ler com as abreviações. Então, memorizando a simbologia, já memorizamos a abreviação de cada ponto, assim estamos meio caminho andado, tanto para a leitura de um gráfico, tanto para a leitura de uma receita escrita. Os gráficos de crochê, eles são sempre assim incompletos. É raro a gente ver um gráfico de crochê completo, perfeito, mesmo quando a gente compra esse gráfico. A gente nunca sabe exatamente o que vai receber. Então, o importante mesmo é aprender a simbologia, a abreviação de cada ponto, para que quando você for ler o seu gráfico de crochê, você vai saber identificar uma coisinha ou outra que não está certo. Por exemplo, esse gráfico aqui trouxe a legendinha. E a gente deve atentar sempre para o seguinte: você vai ler o gráfico, você vai crochetar pelo gráfico. Então, sempre a sua atenção será para o gráfico e não para a legenda. Nesse caso aqui, a legenda do nosso gráfico diz que nós vamos usar correntinha, ponto baixo e ponto alto. Aqui já está um errinho, porque veja aqui no desenho, nós temos um ponto alto duplo. Veja a simbologia, ponto alto duplo, um T,
cortado por 2 linhas. É o que nós temos aqui. Na legenda, a simbologia está correta. Você vê junto comigo um T com 2 cortes. Só que a escrita foi feita de forma errada. Aqui teria que estar escrito ponto alto duplo. Então, quando você tiver esse tipo de dúvida, você vai sempre dar preferência para o gráfico e não para a legenda. Aqui está ponto alto duplo, aqui está ponto alto duplo e aqui escrito ponto alto. Isso não é motivo para você ter dúvida. Você vai pela simbologia do ponto. Ponto alto duplo, certo? E acrescenta aqui, ponto alto duplo. Porque se você for fazer apenas um ponto alto, vê que ele não confere com o seu desenho, entende? Então é muito bom a gente apresentar gráficos já com alguns defeitinhos para você ter assim uma certa intimidade e aprender que antes de crochetar, no momento da leitura, é importante que você se concentre, saiba a simbologia dos pontos e saiba quando alguma coisa não está batendo com o desenho. Normalmente na receita escrita com o gráfico ou na legenda com o gráfico. Por exemplo, esse sinal seta cheia indica o início do trabalho. Seta vazia, final do trabalho. Normalmente os gráficos não carregam essa informação. Então, por onde começar? Começamos da mesma maneira que abrimos um livro para ler. Nós vamos ler o quê? Da esquerda para a direita, da primeira linha para baixo. O desenho é a mesma coisa. Isso são linhas. Então, nós vamos ler da esquerda para a direita e, ao contrário do livro, de baixo para cima. Olhando para esse gráfico, nós perguntamos, mas onde é o início? As correntes. Primeira coisa que você deve aprender. As correntes sempre são a base para a primeira carreira de qualquer peça de crochê. Então, olhamos, achamos as correntes, sabemos que aqui é o nosso início. Então, vamos colocar aqui a nossa setinha cheia, indicando início. Se aqui é o início e já aprendemos que lemos cada linha de baixo para cima, o que está das correntes para baixo deve ser ignorado no momento, no início da leitura. Então, veja, isso daqui é um barrado. Este pode ser um gráfico para um bico de pano de copa, um tapete, uma passadeira. Assim sendo, o gráfico está aqui e o que está fora do gráfico, daqui para baixo, como já falamos antes, será ignorado. Nós só vamos ler isso aqui que está ignorado depois que terminarmos a leitura do gráfico em si, que é da primeira linha para cima.
Aqui, amiga, já que vamos ignorar, vamos tampar aqui, olha, para facilitar a nossa leitura. Iniciamos pelas correntes. Primeiro passo, contar as correntes. 2, 4, temos aqui um total de 29 correntes. Vamos escrever já da forma abreviada para memorizar para a receita escrita. 29 correntes é a base, a quantidade de pontos que nós vamos ter na nossa primeira carreira. No crochê retangular, como esse aqui, nós crochetamos com carreiras de ida e volta. Então, veja, aqui nós chegamos aqui, viemos, aqui é a nossa ida, foi até 29 correntes. Aqui será a nossa volta. Vamos já marcar, primeira carreira, a nossa volta. Vamos voltar preenchendo essas correntes com, veja a simbologia, pontos baixos. Observe que a nossa agulha está aqui. E o ponto baixo, ele será feito dentro desta primeira corrente. E nós temos uma corrente aqui, olha, para o lado de fora. Então, tudo que está para o lado de fora do gráfico, observe, nosso gráfico é isso, termina na corrente 29. Então, tudo que está para o lado de fora do gráfico não entra na contagem de pontos do gráfico, nunca será contado como ponto. Esta corrente, como eu dizia aqui, ela é feita para dar a altura na sua agulha para fazer o primeiro ponto. Então, observe, nossa agulha está aqui. Vamos fazer uma corrente que não contamos como ponto e a nossa agulha vem para cá. Nossa agulha sobe e a nossa agulha está na altura correta para iniciar o trabalho. Lemos juntos, amiga. Com a agulha na altura correta, após esta corrente que não entra na contagem dos pontos, vamos fazer um ponto baixo, o primeiro da carreira, dentro da nossa primeira corrente. No caso aqui é a última, é a de número 29, mas a gente inverte. O 29 vai aqui, o 29 vem para cá e aqui é a nossa primeira corrente. Um ponto baixo na segunda corrente, um ponto baixo na terceira corrente. Vamos repetir. Veja que isso é uma repetição. O ponto baixo é o motivo de repetição de toda a primeira carreira. Chegamos aqui na última corrente, fizemos o último ponto baixo dentro da última corrente. Nós tínhamos 29 correntes, portanto, aqui nós temos o total de 29 pontos baixos. Faça sempre com a abreviação para você ir memorizando para a receita escrita. De repente, você quer uma receita que não tem em vídeo nem em gráfico, somente a receita escrita. Se você tiver a memorização da abreviação de cada ponto, você vai fazer com facilidade. Voltamos fazendo a primeira carreira, um ponto baixo dentro de cada corrente, terminamos com 29 pontos baixos. E agora vamos iniciar a nossa segunda carreira. Aqui nós voltamos, então essa aqui é a carreira de
ida. Observe a corrente. Nosso gráfico, como já aprendemos lá na lateral direita, nosso gráfico é o que está dentro das 29 correntes. As correntes que estão para fora não entram na contagem de pontos do gráfico, não entra na nossa contagem da agulha também. Essa corrente, como já foi explicado aqui na primeira carreira, essa corrente vai levar a nossa agulha que está aqui, no último ponto baixo da carreira. Fazendo essa corrente, a nossa agulha vai para a carreira aqui que nós vamos fazer, ó, a altura da carreira. Essa corrente é apenas para levar a nossa agulha para a altura correta. Com a agulha na altura correta, vamos fazer um ponto baixo dentro do primeiro ponto baixo, um ponto baixo dentro do primeiro ponto baixo, um ponto alto duplo dentro do terceiro ponto baixo. Agora, aqui à frente, veja que nós temos repetição, olha. Aqui a lateral, 2 pontos e um ponto alto duplo. Aqui no meio do gráfico, nós trabalhamos com repetição. 3 pontos baixos e um ponto alto duplo. Veja que isso se repete até chegar aqui na outra lateral. A outra lateral será igual à primeira, só que de modo invertido. Aqui nós fizemos ponto alto duplo e 2 pontos baixos. Quando a gente terminar, a gente vai terminar com ponto alto duplo e 2 pontos baixos, para ficar as duas laterais do mesmo jeito, com os mesmos pontos. Então, veja, aqui nós estávamos falando que vamos repetir esses motivos. Um ponto baixo dentro do ponto baixo, um ponto baixo dentro do ponto baixo, um ponto baixo dentro do ponto baixo, um ponto alto duplo dentro do ponto baixo. Aqui você vai repetir os motivos de repetições até terminar a carreira. Vamos terminar a carreira aqui com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, 29 pontos baixos. Você deve estar se perguntando por que que o ponto alto aqui é retinho, o ponto alto duplo, e aqui ele está deitado. O ponto alto duplo é diferente? Não, o ponto alto duplo é o mesmo. O gráfico só desenhou ele assim, de forma deitadinho, por quê? Veja que um ponto alto duplo, olha a altura dele. Ele vai ter mais que 1 centímetro de altura. Ao passo que um ponto baixo tem mais ou menos meio centímetro de altura. Então, ao fazer o ponto alto duplo, ao fazer o ponto baixo aqui no ponto da frente, observe que aqui é alto e aqui é baixo. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai verdadeiramente envergar, como está aqui no desenho. Somente isso. Até aqui tudo bem, e tínhamos parado aqui na segunda carreira com 29 pontos baixos. E vamos voltar. Veja, ida. Aqui marcamos a nossa terceira carreira. Veja, primeira aqui, a segunda e aqui a terceira. Para fazer a terceira carreira, observe que ela é uma cópia da primeira carreira. Veja que aqui, olha, terceira e quarta carreira. Para frente está escrito repetição.
Então, quando a gente lê repetição, nesse caso aqui, estudamos repetição de motivos dentro da carreira e aqui repetição de carreiras. Por que repetição? Como eu disse antes, a terceira carreira, observe, ela é uma cópia completamente igual à nossa primeira carreira. É simplesmente uma cópia. Então, vamos iniciar fazendo a corrente para a altura da nossa agulha, altura correta, e um ponto baixo dentro do ponto baixo, um ponto baixo dentro do ponto baixo, um ponto baixo dentro do ponto alto duplo. E assim sucessivamente. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Vamos finalizar a terceira carreira com 29 pontos baixos novamente. Observe que estamos fazendo ponto dentro de ponto, não estamos aumentando nem diminuindo. Então, todas as nossas carreiras terá a mesma quantidade de pontos, 29 correntes, 29 pontos até o final. Iniciamos a nossa quarta carreira e observe que a quarta carreira não é uma cópia da segunda carreira. Veja que aqui na segunda carreira, nós iniciamos com 2 pontos baixos. Na quarta carreira, aqui na lateral, em vez de 2 pontos baixos, nós lemos aqui 4 pontos baixos. Então, fazemos um ponto baixo. Primeiro, não esquecer da corrente, que vai levar a nossa agulha para a altura correta da carreira. Um ponto baixo dentro do primeiro ponto baixo, um ponto baixo dentro do segundo ponto baixo. Observe que aqui a gente já tinha o duplo. Aqui não, aqui vamos fazer um ponto baixo dentro do terceiro ponto baixo, um ponto baixo dentro do quarto ponto baixo e agora aqui sim o ponto alto duplo. Veja que aqui nós temos a lateral de um jeito e aqui na quarta carreira a lateral de outro jeito. Mas aqui, observe, 3 baixos e um ponto alto duplo. Aqui no meio, vamos ter a mesma repetição do motivo da segunda carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, um ponto alto duplo. 1, 2, 3 pontos baixos, um ponto alto duplo, até chegarmos na lateral. A lateral, ela é igual ao início, só que de maneira invertida. Aqui nós fizemos um ponto alto duplo e na sequência 4 pontos baixos. Aqui nós faremos o ponto alto duplo, que é deste motivo aqui, e na sequência 4 pontos baixos para finalizar do mesmo jeito que iniciamos. E aqui estaremos com 29 pontos baixos novamente. E aqui nós poderíamos dizer que seria o final da nossa amostra. Por quê? Porque aqui entra a verdadeira repetição. Porque aqui ele marcava repetição, mas a gente leu que a quarta carreira não é igual à segunda, certo? Depois que fizemos as 4 carreiras, agora sim, nós temos o motivo, a amostra, aliás, a amostra completa. Agora você percebe que aqui, a quinta carreira é uma cópia da terceira, a sexta carreira
já será uma cópia da segunda carreira. E assim sucessivamente. A sétima carreira, uma cópia da primeira, a oitava carreira, uma cópia da quarta carreira. Agora sim, daqui, da quarta carreira para frente, já é um aumento da nossa amostra. Terminamos a quarta carreira e para aumentar a nossa amostra aqui para o tamanho de um tapete, uma passadeira, você vai aumentar no comprimento, aumentando a quantidade de carreiras. Observe. Lemos até aqui, 4 carreiras. Agora, nós vamos copiar as 4 carreiras novamente. É tudo igual, é repetição. Veja, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. A quinta, cópia da primeira, a sexta, cópia da segunda, a sétima, cópia da terceira, a oitava, cópia da quarta. Então, nós vamos copiar de 4 em 4 carreiras até o tamanho desejado aqui para o comprimento, vamos supor, de uma passadeira, que é bem grande, certo? Repetindo, de 4 em 4 carreiras, vamos alcançar o tamanho de uma peça grande. É dessa maneira que aumentamos a nossa amostra. E para aumentar a amostra na largura, vamos ver aqui o nosso motivo de repetição da carreira. Observe, essa carreira não tem fantasia. Vamos ver a carreira de cima. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. A fantasia sempre é um ponto alto duplo e um ponto baixo. Temos entre eles 2 pontos baixos, um ponto alto duplo. Você repara que isso vai se repetir no gráfico inteiro. Então, veja, nós precisamos de 2 correntes para fazer 2 pontos do motivo de repetição. Precisamos de 2 pontos para fazer 2 pontos do motivo de repetição. Então, nós estamos trabalhando com múltiplo de 2. A melhor maneira de aumentar é achar o múltiplo. Então, aqui nós estamos na segunda carreira. Você pode pensar, mas na quarta carreira será diferente, porque mudou a lateral. Não, não será. Faça isso também, olha. Inicie aqui, 2, aqui, 2, aqui, 2, 2 e 2. Preciso, assim, um pouco de paciência para estudar os gráficos, mas é muito gostoso e compensa você estudar, aprender para fazer, assim, qualquer peça de crochê que você queira. Não é difícil, é simples. Observe, 2. Aqui nós temos 2 e 2. Não importa que são diferentes, olha. Não importa que são diferentes. O que importa é a quantidade. Vamos repetir sempre de 2 em 2. Observe que aqui, comparando com a carreira de baixo, está diferente, mas está de 2 em 2. Isso não vai mudar. Você pode ir circulando com o lápis o gráfico todinho. Então, não temos dúvida, nós estamos trabalhando com múltiplo de 2. Então, uma maneira bem fácil de você aumentar o crochê aqui na largura
é aumentar de 2 em 2. Nunca irá dar errado. Nós temos aqui 29 correntes de início. A nossa amostra é bem pequena. Então, você aumenta 2, vai para 31 corrente. Aumenta 2, vai para 33. Aumenta 2, vai para 35. Vamos supor que com 35 correntes, você já tem aqui a largura para o seu tapete. Então, você para nas 35 correntes e inicia a confecção do gráfico. Nunca irá dar errado se você achar o múltiplo. Veja que nós tínhamos 29, fomos até 35. Veja que 29 é ímpar, 35 é ímpar. Se você seguir, achar o múltiplo e seguir aumentando a largura pelo múltiplo, sempre você vai ter uma conta certa. Nunca você irá precisar desmanchar ou qualquer coisa desse tipo. É com segurança. Com segurança, bem tranquila, sem erro, você terminou de crochetar o gráfico. Isso aqui é o gráfico de uma passadeira, de um tapete, uma amostra, que você já aprendeu como aumentar, tanto no comprimento como na largura. Terminamos. E agora o que temos? Temos aquilo que estava fora do gráfico, fora do ponto fantasia, certo? Temos aqui, olha, isso aqui é um barrado. Como vamos crochetar? Aprendemos que é da corrente, da linha, da primeira linha, da esquerda para a direita, para cima, e não para baixo, como a leitura no livro. Então, nós temos aqui, isso aqui pronto, nós vamos virar o gráfico para fazer a leitura do barrado de baixo para cima. Para fazer esse barrado, nós indicamos aqui que terminamos o nosso trabalho. Aqui está errado, iniciamos com seta cheia. Aqui, quando nós terminamos, vamos esquecer aqui a seta cheia. Aqui nós teremos uma seta vazia, indicando que terminamos. Aqui, se nós repetirmos as 4 carreiras do gráfico, nós vamos terminar aqui, certo? Então, quando terminamos aqui ou aqui, nós cortamos o nosso fio. Terminamos o ponto fantasia do gráfico. E agora vamos crochetar o barrado. Iniciamos da mesma maneira que nós iniciamos o gráfico. Nós tínhamos as correntes e fizemos pontos baixos dentro das correntes. Então, nós estamos com ele aqui assim. Dentro de cada ponto baixo, nós vamos ter uma linha dessa corrente que sobrou ao fazer o ponto baixo. Então, 29 correntes, aqui não pede corrente para a altura. Nós vamos emendar o fio nesta primeira correntinha e vamos fazer dentro dela um ponto baixo. Vamos contar essas correntes. Nós temos aqui 21 correntes. Então, depois do ponto baixo, na sequência, fazemos 21 correntes na agulha e observe aqui. Pulamos uma corrente da base e fazemos um ponto baixo na terceira corrente. Este aqui é o nosso primeiro motivo de repetição. Um ponto baixo, 21 correntes, pulamos um ponto, prendemos com um ponto baixo. Aqui as suas correntinhas estão presas e esse é o primeiro motivo
de repetição do seu barrado. Agora é só cópia. Estamos aqui nesse ponto onde nós prendemos as correntes, vamos copiar 21 correntes na agulha novamente, pulamos um ponto depois de onde iniciamos, pulamos uma corrente e na corrente da frente fazemos um ponto baixo, prendemos aqui o nosso segundo motivo. Vamos copiar esse motivo novamente. Nós saímos, veja que a última corrente do segundo motivo termina neste ponto baixo e aqui mesmo inicia a próxima contagem de correntes. Então, ele é o início e o final. Veja, aqui temos só o início. Aqui nós temos o final nesse ponto baixo e o início do segundo motivo. Aqui nós temos o final do segundo motivo e o início do terceiro motivo. Copiamos 21 correntes, pulamos um ponto da base e prendemos nesta corrente com um ponto baixo. Observe que os pontos baixos sempre estarão separados por uma corrente vazia, tá? Sempre separados por uma corrente vazia. Vamos copiar isso até o final da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, penúltimo motivo de repetição, fazemos as 21 correntes, pulamos a penúltima correntinha, que é o penúltimo ponto baixo, e no último ponto baixo da carreira, nessa última linha de correntinha sobre o ponto baixo, faremos o último ponto baixo. Prendemos aqui as nossas correntes e terminamos o trabalho. Vamos laçar o nosso fio e cortar. Seguindo o nosso gráfico, finalizamos o barrado com um total de 14 arcos de correntes. Veja, usamos um ponto baixo para 2 arcos. Então, 14 vezes 2, 28 pontos. Como aqui no início temos apenas um início de arco, ele vai finalizar no próximo, 14 com um ponto do início, 29 pontos. Uma pergunta que eu recebo frequentemente é: o que é ponto de base? O que é carreira de base? Veja, o ponto de base é o ponto que está abaixo do ponto que será feito. Normalmente, nós falamos, vamos fazer um ponto alto duplo dentro do ponto de base. O ponto de base é o ponto que está aqui, à sua frente, esperando para receber o ponto da carreira de cima. Por exemplo, aqui a corrente é o ponto de base para o ponto baixo. Aqui o ponto baixo é o ponto de base para o ponto alto duplo. Com as carreiras não é diferente. Veja, essa linha de correntes é a base para fazermos a primeira carreira. Nós fizemos os pontos baixos dentro da carreira de base, que no caso são as correntes que estão prontas para receber a primeira carreira. Quando nós temos a primeira carreira pronta, que nós vamos crochetar a segunda carreira, a nossa carreira de base é a carreira anterior, a carreira que já está pronta. Por exemplo, em um vídeo costumamos dizer: vamos fazer um ponto alto duplo dentro do ponto da carreira de base. O ponto da carreira de base é esse aqui, é sempre
o ponto da carreira anterior. Bem simples. Toda carreira de base é a carreira que já está pronta, esperando o ponto da carreira que está sendo crochetado no momento. Uma boa opção, amiga, na hora de crochetar é uma caneta marca-texto. Você, após crochetar a leitura da primeira linha, você usa a caneta. Marca esta linha. Carreira lida, crochetada, esquecida. Bem fácil, não é? Aí você vai iniciar a leitura da segunda linha já na agulha. Aqui estamos falando de leitura e agulha ao mesmo tempo. Você está na segunda carreira. Crochetou a segunda carreira, marca com a caneta marca-texto. Caso você precise até parar de crochetar, quando você voltar, você sabe exatamente aonde você parou. Segunda carreira crochetada, marcada com a caneta marca-texto, esquecida. Você sabe que você vai iniciar aqui na terceira carreira. Fazendo isso, é assim, um jeito muito fácil de você não se perder na leitura e nem na agulha de crochê. E aqui, amiga, encerramos o aprendizado sobre leitura de gráfico de crochê, ponto fantasia simples. Um abraço e a gente se encontra em um outro vídeo com mais uma leitura de gráfico para crochê.